Atenção, você está em uma missão delicada e extremamente importante, onde uma escolha errada pode levar ao fracasso total. É tudo ou nada e você precisa tomar uma decisão. O que você faria? Vayehu Hayesara Meashana Vezrinshana Vesheva Ashanin Shine Hayesara. E foi a vida de Sara, 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Gênesis 23, versículo 1. Esse vídeo trata-se de um estudo sobre os textos de Gênesis capítulo 23, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 18. Nem sempre a gente sabe qual é a melhor direção a seguir. Por vezes, os caminhos que estão na nossa frente possuem um destino incerto. Nesses casos, precisamos agir com sabedoria e seguir os sinais que Deus coloca na nossa frente. Mas antes da gente entrar no tema principal do vídeo, que é a missão de Eliezer, existe uma outra narrativa nessa porção que com certeza merece a nossa atenção: a compra da caverna de Macpela. Apesar da promessa que Deus fez para Abraão e para Sara, Sara morreu com 127 anos, o seu filho Isaac estava com 37 anos e ainda não tinha filho nem era casado. Portanto, Sara morreu sem ver, de fato, ou ter um vislumbre das promessas de Deus sendo realizadas. Eu fiz um vídeo na porção Saia, Lech Lechá, o pai da fé, onde eu listo 10 desafios que Abraão teve que passar durante a sua vida. Mas também devemos lembrar que Sara esteve lado a lado do seu esposo durante quase todos esses desafios. Alguns deles, ela era a própria vítima, como no caso do Faraó e de Abimeleque, quando a raptaram do seu esposo. E também em outros, ela esteve intercedendo ou mesmo dando apoio a Abraão, como no caso quando Deus pede o sacrifício de Isaac. Muitos interpretam que Sara, inclusive, tinha um caráter profético, baseado no trecho de Gênesis capítulo 21, versículo 12, onde Deus adverte a Abraão a escutar tudo o que sua esposa Sara disser. Bom, mas o fato é que Sara morreu e Abraão precisa sepultá-la. Então nós vemos a passagem de uma negociação entre Abraão e os heteus que viviam ali na cidade de Hebrom. No verso 4 do capítulo 23 diz assim: Eu sou um imigrante que vive entre vocês. Peço que me vendam um terreno onde eu possa enterrar minha esposa. A primeira coisa que chama atenção nesse versículo é que, de fato, Deus já tinha dado toda a terra de Canaã para Abraão. Portanto, ele poderia simplesmente chegar lá em Hebrom para os heteus e falar: eu não quero saber, Deus me deu tudo isso aqui para mim, vocês caem fora, ou então eu vou pegar a terra que eu quiser porque Deus que me deu. E poderia assim arrumar uma encrenca, uma briga, uma guerra. E outra coisa que chama atenção é que Abraão demonstra humildade perante esses heteus, se apresentando como um mero imigrante. Tanto que provavelmente, inclusive, esses heteus também não eram dali, eles também eram imigrantes. O que nós temos aqui nesses versículos nada mais é do que uma típica negociação do Oriente Médio. Nós aqui do Ocidente achamos estranhos quando lemos que aqueles heteus estavam dizendo que eles estavam dando de graça para Abraão essas terras. Mas Abraão, e a gente acha estranho que Abraão ele não quer de graça, ele quer pagar. Entre os versículos 8 ao 16, nós vemos que Abraão ele sabia quem era o dono da terra, qual pedaço da terra ele queria. Ele, apesar de chegar falando que ele quer uma terra, depois ele revela que na verdade ele não quer uma terra qualquer, ele quer a caverna de Macpela. Ele sabe que a caverna de Macpela, quem é o dono, é um camarada chamado Efron, e ele sabe exatamente quanto custa.
E ele faz questão de fazer esse negócio na frente de várias testemunhas, para depois que não tenha ninguém falando que foi feito um negócio nas escuras, ou seja, que alguém possa contestar essa compra. E além disso, uma coisa que chama bastante atenção também é que Abraão não quis pichinchar, ele não quis aceitar nenhum favor, porque ele sabia que qualquer vantagem que ele poderia tirar nessa negociação agora, mais tarde, Efron poderia recorrer e exigir de repente um outro favor, que no final das contas ia sair muito mais caro para Abraão. Agora, não é estranho o fato de Abraão querer tanto essa caverna de Macpela? Por que será que ele estava disposto a pagar um preço altíssimo por ela? E ainda mais quando nós vimos que o próprio Abraão foi enterrado ali naquela caverna, o seu filho Isaac e a Rebeca, e depois Jacó e Leia também foram enterrados naquele lugar. Bom, diz uma lenda judaica que Adão e Eva também foram enterrados naquele lugar, e que esse local teria uma certa conexão com o Jardim do Éden. Agora, isso, o que eu posso dizer, não está na Bíblia, é só uma lenda. Mas quem sabe um dia a gente possa descobrir de fato qual é o segredo da caverna de Macpelá. Um tempo depois, Abraão chama seu servo mais antigo e mais leal, Eliezer, para uma missão extremamente importante: encontrar uma noiva adequada para seu filho Isaac. Isaac já estava por volta dos 40 anos, ainda não tinha filho e nem era casado. A promessa de Deus de fazer Abraão pai de uma nação grande e poderosa parecia estar em risco. Mas essa missão tem um detalhe, porque Abraão faz Eliezer jurar que ele vai encontrar uma esposa que não seja cananeia. Essa esposa tem que ser uma conterrânea de Abraão, o que torna a missão de Eliezer muito mais complicada, porque agora ele tem que viajar para longe e buscar uma esposa adequada de uma boa família que esteja disposta a permitir que sua filha vá morar longe da sua casa para se casar com uma pessoa totalmente desconhecida. Mas Eliezer tem um trunfo, porque o seu senhor Abraão é muito rico e Isaac vai provavelmente herdar toda a fortuna. Então Eliezer com certeza planeja usar isso a seu favor. Mas ele não tinha como saber que tipo de pessoa ele ia encontrar assim que chegasse de viagem. Poderia ser, por exemplo, uma família boa, só que está passando por alguma necessidade financeira. E aí estaria mais disposta a liberar a sua filha para um casamento, mesmo que ela vá morar longe, mas assim ainda ela teria uma chance de ter uma vida boa. Uma segunda opção seria se ele encontrasse, por exemplo, uma família que fosse gananciosa e não ia se importar em mandar a filha para longe, visto que ele ia ter um bom dote, eles iam receber um bom dote. E acredito eu que foi mais ou menos essa segunda opção que Eliezer acabou encontrando lá na família de Rebeca. E a pior opção de todas seria uma família que estaria se sentindo aliviada de se livrar de uma filha problemática, que dificilmente ia conseguir arrumar um pretendente ou um bom casamento. Encarando a dificuldade da sua missão, então Eliezer decide confiar em Deus e pedir para que ele mande um sinal. Está escrito assim em Gênesis 24, versículo 12 até o versículo 14. Então o servo fez essa oração: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-lhe que tudo dê certo hoje, que seja bondoso com meu senhor Abraão. Vou ficar aqui perto desse poço, esperando que as jovens dessa cidade venham buscar água. E vou pedir a uma delas: por favor, incline um pouco o seu cântaro para eu beber água. Faça com que aquela que me responder beba, e também vou dar água aos seus camelos, seja a mulher que escolheu para o seu servo Isaac. Assim saberei que foi bondoso com o meu senhor. Muitas vezes, assim como eu e Eliezer,
Eu tenho certeza que você também já se viu em umas missões impossíveis e você acaba se perguntando: qual será que é a vontade de Deus? O que será que Ele gostaria que eu fizesse nessa situação? É claro que, na maioria das vezes, a vontade de Deus está bem clara e expressa nas Escrituras Sagradas. E o próprio Espírito Santo pode tocar no seu coração, deixando ainda tudo mais claro. E vemos na Bíblia diversos exemplos de pessoas que jogam sorte ou pedem um sinal para Deus para testificar que aquilo que está acontecendo é a vontade dele. É certo que não devemos tentar a Deus ou confiar em sorte. No entanto, quando você for enfrentar uma situação difícil, use o bom senso, fale com um líder espiritual, peça a Deus, ore, e eu tenho certeza que Deus vai atuar em conjunto com a sua sabedoria, o seu bom senso, e Ele vai enviar sinais para te trazer conforto e paz na tomada de decisão. Essa missão de Eliezer também me traz à memória a missão de Paulo, que em um texto da Bíblia ele atua como um tipo de casamenteiro entre a igreja e Cristo. Olha, eu vou ler aqui essa passagem de 2 Coríntios 11:2. Diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Assim como fez Rebeca, se prontificando de imediato para o seu noivo Isaque, assim também sejamos nós, se prontificando e nos preparando para o nosso noivo Yeshua HaMashiach. O próximo vídeo é um estudo sobre a porção chamada Gerações, ou em hebraico Toledot, que ela vai de Gênesis 25, do versículo 19 ao 28, versículo 9. Bom, espero que vocês tenham gostado desse estudo e eu peço para vocês compartilharem esses nossos vídeos, se vocês estão gostando. Dê o seu like, comente. Vejo vocês então em Toledot e até a próxima.